leitura do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Queridos, o Natal está chegando. Já vemos aí pelas ruas, pelas cidades, os preparativos. Já vemos as pessoas montando seus luzeiros, as suas árvores de Natal. As famílias estão programando já os seus encontros. As igrejas também estão preparando as suas comemorações, as suas programações especiais. Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? Todos nós sabemos que é a celebração do nascimento do Messias prometido, o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Mas quem é o Jesus do Natal? Quais são as glórias do seu caráter? Quais as suas características de suas poderosas obras? Queridos, nesse texto do profeta Isaías, capítulo 9, é um dos textos que esclarecem muito bem a missão do Messias, as características do Filho de Deus, e para que a sua finalidade de vir a este mundo. Cristo, o Messias prometido, é a esperança de um reino de justiça e paz. Apesar de ser escrito em um contexto aqui de muita escuridão, de muito sofrimento, ele anuncia a luz. O profeta Isaías anuncia a salvação. O profeta Isaías anuncia aquele que seria o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e a salvação que Deus traria ao seu povo. Como tema nesta noite, eu gostaria de refletir com os irmãos a luz que dissipa as trevas. A luz que dissipa as trevas. Em primeiro lugar, a promessa de Deus de luz em meio à escuridão. Versículo 1 e 2. Isaías descreve aqui uma grande aflição. O povo estava vivendo na obscuridade, ou seja, na escuridão intensa.
trevas, trevas de sofrimento e também trevas espirituais, tanto físicas quanto espirituais. Aqui diz no versículo 1, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. São as regiões ao norte da Galileia, onde foram as primeiras tribos atingidas pela invasão dos assírios, no século 8º antes de Cristo. E como os irmãos bem sabem, guerra, invasão, gera sofrimento. Então a terra ficou desolada, a terra ficou devastada, e eles ficaram na escuridão, em trevas. Essas áreas, Zebulon e Naphtali, eram áreas estratégicas de muito comércio, eram áreas estratégicas onde vinham muitas pessoas, muitas tribos de determinadas nações, de muitas nações, para comprar e vender ali na região da Galileia. E então havia ali uma grande presença de pessoas gentílicas, pessoas gentias, que não faziam parte do povo de Israel, do povo de Deus. E então ali, nós vemos o agir de Deus a partir daí. Nós vemos o agir de Deus, que Ele cumpre as suas profecias na pessoa de Cristo. Mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, gentios, porque haviam ali naquela região da Galileia, de Zebulon, de Naphtali, muitos povos gentílicos. E Cristo veio para todos os povos que creem ser Ele, o Messias prometido, o Salvador de nós, os pecadores. Como aplicação para as nossas vidas dentro desse ponto, Deus transforma as trevas em luz. Deus transforma as trevas em luz. Talvez você já viveu, ou esteja vivendo, ou ainda viverá, um momento de obscuridade. Um momento em que você fecha os seus olhos e não vê nada além de negridão, de escuridão. Não vê saída, não vê resposta, não vê solução. É só trevas, é só escuridão. Isso nos lembra que Deus age nas áreas mais sombrias, aparentemente insignificantes. É onde Deus está agindo. Onde os nossos olhos não podem ver, é onde Deus está agindo. É onde Deus está trabalhando. E o Messias veio lá na Galileia para ser o Salvador dos pecadores, o Salvador daqueles que creem. Os cristãos devem enxergar que Deus está trabalhando em suas vidas, nas áreas de escuridão, para trazer a luz. O apóstolo Pedro nos diz, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é a luz. Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é aquele que nós confiamos para nos momentos de aflições, nos momentos de obscuridade, nos momentos de trevas. Ele vem radiar a esperança em nossos corações. Assim Israel recebeu a promessa de luz. Nós também podemos confiar que em meio às crises, que em meio às dificuldades, que em meio a essa invasão espiritual,
como diz aqui, o inimigo entrou, o inimigo devastou, mas nós podemos continuar confiando, crendo que Cristo Jesus é a nossa luz. Em segundo lugar, a luz que dissipa as trevas é a alegria da nossa salvação. Do versículo 3 ao versículo 5, o versículo 3, ele fala sobre a alegria da colheita. Quantos aqui já não vivenciaram uma colheita? Você plantou algo, você investiu em alguma coisa, e você está colhendo os frutos. Que delícia! Que maravilha! Poder desfrutar os frutos do nosso trabalho, da nossa colheita, das nossas plantações, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Quando nós estamos semeando a palavra de Deus, que alegria que nós temos quando colhemos lá as plantações, as sementes, né, os grãos, e serve para alimento do gado, serve para alimento das aves, serve para alimento dos nossos rebanhos. Assim era a alegria que aquele povo sentiria quando viesse o Salvador do mundo, o Salvador das nossas almas. No versículo 4, ele fala sobre um cenário de escravidão, jugo, né, ele usa aqui a palavra jugo, vara, cetro. Então tudo aquilo que estava afligindo aqueles irmãos de Israel, tudo aquilo que o inimigo devastou, tudo aquilo que o inimigo estava oprimindo o seu povo, ele diz: eu enviarei a resposta, eu enviarei a solução. E eu digo para os irmãos nesta noite: continuem crendo, continuem confiando, que nós voltaremos com júbilo, trazendo os nossos feixes, que nós voltaremos com júbilo, colhendo as nossas plantações, que nós voltaremos e receberemos do Senhor a libertação. Nós já recebemos a libertação em Cristo Jesus. A maior libertação que nós temos é a libertação pelo sangue de Cristo, lá na cruz do Calvário. E Ele já cumpriu estas palavras aqui. Como aplicação para as nossas vidas dentro desse ponto, Deus é o nosso libertador. Esse texto nos lembra como Deus intervém na história, libertando o seu povo. Libertou o seu povo, não uma, não duas, não três, mas muitas vezes, da escravidão, do cativeiro, da miséria. Foi como aconteceu com os midianitas, que através de uma intervenção divina, o povo de Deus saiu vitorioso, lá com Gideão. O povo de Deus saiu vitorioso contra os midianitas, que os estavam afligindo, oprimindo, né, estavam ali castigando o seu povo. E liberdade em Cristo, para nós cristãos, aponta-se para Jesus Cristo, que destruiu o jugo do pecado e trouxe a libertação eterna. Jesus Cristo, Ele rompeu as algemas do pecado, as cadeias do pecado, e Ele nos tornou livres, livres para a salvação em Cristo Jesus. E mais uma figura de linguagem, né, uma simbologia, no versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto
ao fogo. Nós vemos aqui o fim da guerra, o fim da violência, o fim do sofrimento, o fim da provação. E a nossa visão não está aqui, está lá na glória celestial, que é uma libertação, tanto aqui para nós hoje, quanto uma libertação, para nós entrarmos na glória celestial, na nova Jerusalém, em Cristo Jesus. Então a profecia anuncia que os instrumentos de guerra serão destruídos e queimados. Não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas são passadas. Diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 21. Já não haverá mais morte, já não haverá mais choro, já não haverá mais tristezas, porque todas estas coisas serão passadas, esquecidas em Cristo Jesus. Isso representa a chegada de um tempo novo de paz, instaurado por Cristo Jesus. Queimar as botas e as vestes de guerra simboliza não apenas o fim do uso destas armas, mas aqui mesmo no livro do profeta Isaías, diz que as suas armas seriam transformadas em arados. Eles iriam plantar novamente os pastos que foram queimados, devorados pelo fogo, as manchas de sangue pelo chão, seriam transformados em pastos, seriam transformados em pomares, seriam transformados pela bênção de Deus. E nós cremos hoje em Cristo Jesus, que talvez aquela situação obscura, que eu disse no início, talvez aquela situação em trevas, que você não sabe mais a saída, uma terra como que devastada pelo fogo, se tornará em pastos, se tornará em pomares, e ali produzirão frutos de bênçãos, frutos de galardão, para todos nós, os cristãos. Como aplicação ainda para as nossas vidas, em Cristo recebemos a paz e a reconciliação, a paz que excede todo entendimento, a reconciliação com Deus, eliminando a necessidade de vestes manchadas com sangue, mas para uma nova realidade escatológica, vestes alvas como a neve, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Em terceiro e último lugar, versículos 6 e versículo 7, a luz que dissipa as trevas, é o reino do Messias, que será de justiça e paz. Esse é um dos versículos mais citados nesse tempo de Natal, o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O governo de Cristo Jesus, o governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será marcado por justiça e paz. Neste mundo, nós passamos por aflições, nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, nós passamos por dissabores, porque nós não somos daqui, nós estamos apenas de passagem, nós somos apenas peregrinos em terra estranha, mas a nossa glória está lá na glória celestial, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos desse menino, o menino Jesus,
ao qual foi cantado hoje pela manhã na escola dominical, dizendo mais ou menos assim: que ele sentiu frio como eu senti, que ele foi criança como eu fui, que ele foi um menino como eu fui, ele brincou talvez como eu brinquei, ele correu talvez como eu corri, mas com uma diferença: jamais nós seremos iguais a ele. Nós somos imitadores de Cristo, e a nossa oração é: Senhor, ajuda-nos a sermos imitadores de Cristo. Um reino marcado por justiça perfeita, por paz eterna e um governo que não terá fim. Esse nosso Jesus, ele é o Messias, né? Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele nos aconselha através da sua palavra. Se você quer bons conselhos, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Ele é o Deus forte, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus soberano, ele é o Deus que está com o braço estendido em nossa direção. Ele é o Pai da eternidade, ele é eterno, ele não tem início nem fim, nem meio, ele é. Ele é o príncipe da paz, ele é aquele que nos traz paz, ele é aquele que nos traz refrigério em nossos corações. Como aplicação para as nossas vidas, somos chamados por Deus a viver como cidadãos desse reino, súditos desse reino, praticando a justiça e sendo embaixadores da paz de Cristo. Essa alegria é um testemunho para todos aqueles que ainda vivem em trevas, na obscuridade. Ele é a nossa luz, ele é a nossa esperança. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que vem a mim não andará em trevas. Ele é o príncipe da paz, a reconciliação entre Deus e os homens. Ele é o Messias prometido, que nos traz paz espiritual, tanto na sua primeira vinda, quanto na sua segunda vinda, que nós aguardamos agora, para juntos sermos arrebatados, elevados aos céus, para a glória celestial. Vivamos sob o senhorio de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, proclamando que o príncipe da paz, o Messias prometido, o menino Jesus, nasceu um dia lá em Belém, e ele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Ele cresceu, tornou-se homem, exerceu o seu ministério, enfrentou a cruz, entregando-se naquela cruz. Jesus é a luz que nunca se apaga, a alegria que nunca se esgota, e a paz que nunca termina. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, glorioso e bendito Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esse recado da boca do Senhor para os nossos corações. Mensagem de paz, mensagem de esperança, mensagem de luz, mensagem de salvação, porque o povo que andava em trevas viu grande luz. O povo que andava na escuridão foi iluminado pelo o menino Messias, o menino de luz. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. E Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E Ele transformará toda a espada, toda a arma, toda a lança em arado,
para plantação, para pomares, para frutos, de uma forma simbólica, para bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, e que possamos sair daqui encorajados, fortalecidos, para proclamar, para viver mais uma semana, debaixo desta palavra. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus com um hino de firmeza, um hino de esperança. Hino de número 177. 177. Eu convido os irmãos que se coloquem em pé, para que cantemos bem forte, alegres. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Ainda em pé, vou fazer a oração final, impetrar a bênção, e depois os irmãos aguardam mais um minutinho para os avisos. Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque não temos nada, Senhor, que lhe chame a atenção, mas por seu próprio amor, por sua graça e por sua misericórdia, é que o Senhor nos atraiu a Ti. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos irmãos, das irmãs, das crianças, dos jovens, que crescem aqui nesta igreja, Senhor. Abençoa esta cidade, que possamos ser luz
aqui nesta cidade, ó Pai. Que possamos ser luz onde quer que nós estejamos. Querido Deus, abençoa as nossas vidas, prepara-nos para mais uma semana. Como diz esse texto, uma semana de obscuridade muitas vezes, uma semana de trevas muitas vezes, uma semana de lutas, mas sabemos que a luz já veio, a luz de Cristo sobre as nossas vidas, e ela dissipa todas as trevas. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um, fortalecendo, amparando, provendo e sustentando. O Senhor é a nossa luz, é o nosso rochedo e a nossa salvação. E agora, queridos irmãos e irmãs, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem se assentar. Agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos a Deus por esta semana, que está se findando e ao mesmo tempo estamos iniciando outra semana. Então que seja uma semana de muitas bênçãos. Algum irmão tem algum aviso? Temos o lanche logo após o encerramento. Aqui convidamos todos os irmãos. E algum irmão tem algum aviso que gostaria de passar aqui para a igreja? Não? Então que Deus assim nos abençoe, continue as programações, da igreja, os irmãos já estão cientes. Então que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima semana. Amém?